Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa revisão de UML e de modelagem. Essa é a última aula dessa revisão e a gente começou falando sobre modelagem conceitual, utilizando ou não a linguagem UML. Dentro da modelagem conceitual, a gente viu dois tipos de modelos, que são os modelos dinâmicos, né, que falam sobre o comportamento do sistema, e os modelos estáticos ou estruturais, que falam sobre a estrutura do sistema. Depois a gente viu uma aula sobre modelagem lógica, né, que a gente desce um nível abaixo da modelagem conceitual, mas focado nos diagramas estruturais. Aí a gente viu o diagrama de classes, a gente viu o diagrama de pacotes, de implantação. Esses diagramas, esses modelos que querem refletir aspectos da estrutura do software. Bom, mas e o software quando ele está funcionando? O comportamento do software, aquilo que varia, a dinâmica das mensagens, dos eventos, das chamadas de métodos. É isso que a gente vai ver agora com os modelos comportamentais ou dinâmicos. Então, para começar, a gente vai ver uma ligação entre a modelagem estrutural e a modelagem dinâmica. Que ligação é essa? É o diagrama de objetos. O que o diagrama de objetos quer? Ele mostra, talvez a melhor forma de explicar o diagrama de objetos seria dizendo que, vamos supor que o seu sistema está rodando e você quer tirar uma fotografia da memória daquele momento da execução. Quais são os objetos que estão na memória, quais são os valores dos atributos dos objetos. Então, é por isso que esse diagrama ele está dentro dos diagramas dinâmicos, porque ele não reflete a estrutura do software, ele reflete qual que é o estado da estrutura do software em um determinado momento da execução do software. E aí nós queremos saber como é que os objetos estarão relacionados, como é que é a estrutura dos valores desses objetos na memória. Então, isso é o diagrama de objetos. Então, você pode observar que você tem dois componentes no diagrama de objetos. Você tem a identificação do objeto, e aí quando eu falo identificação do objeto, você tem o nome do objeto, que vai ser o nome da abre aspas, variável, fecha aspas, lá no código, dois pontos, e a qual classe este objeto pertence. Então, esta é a identificação do objeto. Então, o objeto, que é uma instância de uma classe, está falando que isso aqui é o nome da instância e isso aqui é a classe a qual aquela instância pertence. Aqui eu tenho o estado do objeto. Veja o que quer dizer, o que eu quero chamar de estado. O estado de um objeto são os valores de cada atributo. Aqui, por exemplo, eu tenho um atributo simples e aqui eu tenho um atributo multivalorado, por exemplo, uma lista, um array, ok? Então, eu tenho isso aqui, considerando que essa lista é de valores simples. Eu posso ter, por exemplo, também uma lista de valores de objetos, igual eu tenho aqui, por exemplo, a lista de e-mails. Eu tenho e-mail 1, e-mail 2, e-mail telefone 1, aqui, como eu tenho relacionamentos mais complexos, ok? Então eu tenho os objetos, o nome da instância, a qual classe ela pertence, o estado daquele objeto, os valores dos campos, o relacionamento com outros objetos, ok? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem 2 e-mails, cada e-mail é uma instância da classe e-mail, e aqui está o estado de cada instância. Então, eu tirei uma fotografia da memória, um instantâneo da memória do sistema em um determinado momento da execução, ok? Então, o diagrama de objetos, ele nem é, assim, um diagrama muito comum, ele é mais utilizado para a gente exemplificar
como o projetista, né, ele quer assim, ó, neste momento, depois de uma determinada condição, eu quero que a memória do meu sistema esteja desse jeito. O objeto tal, da classe tal, vai ter que ter esses valores associados com esses outros valores. Então isso é uma forma do projetista falar para o programador barra desenvolvedor como que o comportamento, como que o estado final, como que aquela, qual que é a condição desejada do sistema em um determinado momento da execução, ok? Então é um diagrama muito simples, ele serve até para fins didáticos e serve para, por exemplo, os projetistas e os programadores debaterem, olha, os objetos tinham que estar desse jeito aqui, mas eles estão desse jeito. Então está tendo algum problema durante a instanciação, durante algum processo lá, que não tá ficando do jeito que a gente quer. Ok? Então, ele é um modelo útil para você debater esse tipo de coisa. Com certeza, o modelo mais importante dentre os modelos dinâmicos é o diagrama de sequência. Diagrama de sequência, ele é o mais fundamental dos diagramas dinâmicos, porque ele mostra a sequência das mensagens. Ele mostra como que os objetos que estão na memória se comunicam, como que eles respondem a eventos dos usuários. Então ele te mostra uma linha do tempo de tudo que vai acontecer. Então você pode fazer um link lá com a modelagem conceitual e pegar um caso de uso daqueles. Lembra da descrição de caso de uso que eu tinha o passo a passo? O usuário faz isso, o sistema vai fazer isso, então eu tenho o fluxo principal 1, o fluxo principal 2, fluxos alternativos, eu tenho regras de negócio que têm que ser cumpridas. Então aquilo ali é uma descrição conceitual em alto nível daquilo que o programador vai fazer no software em baixo nível no código. O diagrama de sequência é o meio, é o elo de ligação entre essa descrição em alto nível conceitual e a implementação física. Então ele é um diagrama, um modelo que explica o código de certa forma. Vamos dar uma olhadinha mais detalhada no que é o diagrama de sequência. Então, eu posso dizer que as classes, ou melhor, os objetos das classes se comunicam através de mensagem. E uma mensagem é um método. Então, por exemplo, quando um ator ele não é uma classe, né? O ator ele é um objeto externo ao sistema. Mas ele se comunica com o sistema através de eventos, utilizando campos de interface com o usuário. Então o ator está mandando uma mensagem para aquele objeto de interface com o usuário. Aquele objeto de interface com o usuário vai se comunicar com outras classes, que vai se comunicar com outras classes, até chegar no final com o banco de dados, por exemplo. Então, como que é essa sequência de classes? Essas comunicações entre esses componentes, seja ele de classe para classe ou de um ator para uma classe, eles se chamam mensagens. Então, o diagrama de sequências, ele mostra a ordem temporal de envio e recebimento de mensagens entre objetos em um determinado cenário. E aqui eu quero que você entenda que cenário é um caso de uso, por exemplo. Então, dando continuidade, a representação da descrição de casos de uso, utilizando componentes físicos do sistema. Lembrando, casos de uso são descrições conceituais. O diagrama de sequência, ele utiliza aqueles componentes de software que você já descreveu lá no diagrama de classes. Lembra do diagrama de classes? Você tem um diagrama de pacotes, dentro de cada pacote tem um conjunto de classes. Então, como que essas classes elas se comunicam ao longo do tempo? Então, o diagrama de sequência, ele está representando o diagrama de caso, a descrição de caso de uso, utilizando os componentes estruturais do sistema, ok? Então, para um dado fluxo de caso de uso, ele mostra a sequência temporal de mensagem, chamada de função, entre os objetos e os pacotes. Então, essa é uma visão dinâmica dos componentes estruturais e estáticos.
nesse ponto, é muito interessante enxergar a beleza dessa modelagem. Você partiu de uma descrição abstrata do seu sistema, depois você desceu para a modelagem lógica, já fez o diagrama de classes. O diagrama de classes são os principais componentes estruturais do seu sistema, mas ele mostra aquilo que ele só mostra a estrutura, ele não se mostra o que acontece quando o sistema está executando. Agora, você está representando o que acontece quando o sistema executa, como que todas aquelas classes elas se comunicam para fazer os casos de uso, as funcionalidades do sistema. Então, aqui você basicamente programa sem utilizar a linguagem de programação. Vamos lá. Então, os componentes básicos de um diagrama de sequência eu tenho aqui um objeto, que ele não necessariamente é um objeto, ele pode ser um objeto ou pode ser, por exemplo, um ator, ok? Então, aqui embaixo eu tenho a linha do tempo, que mostra o tempo, ele vai passar de cima para baixo, ok? Então, aqui começa a execução do software, desse caso de uso que a gente está falando, e o tempo vai correr para cá. Só que você está vendo que aqui, essa classe, esse objeto, ele não estava nem instanciado ou nem executando. Quando a gente chega nessa caixinha cinza aqui, indica que esse objeto estava ativo, então ele já estava na memória e ele estava sendo executado. Então, aqui o programa o código está rodando, mas o objeto não está ativo. Aqui ele está ativo. Depois ele deixou de estar ativo, ou ele não está executando, ou ele foi removido da memória, e aqui é o término da execução deste código. Então, quando eu retiro aquele objeto em definitivo da memória, eu ponho um xão aqui, falando que ó, esse objeto foi retirado da memória. E aqui o programa está executando, mas ele não está ou instanciado ou ativo. Aqui ele está instanciado e ativo, e aqui ele não está mais ativo, e aqui ele foi retirado da memória. Isso para todos os componentes que nós utilizaremos aqui durante este caso de uso, essa sequência que está sendo ilustrada, a gente tem que ter uma linha da vida aqui, ok? Depois da linha da vida, aí a gente vai mostrar os relacionamentos entre diversos componentes. Por exemplo, aqui eu tenho um ator, usuário, e aqui eu tenho um objeto que é a tela de login. Aqui eu tenho uma mensagem que está saindo do usuário e indo para a tela de login, que pode ser uma chamada de método, um evento, por exemplo, o usuário digitou alguma coisa na caixa de texto, ou clicou em um botão e por aí vai. E aqui eu tenho uma mensagem de retorno, falando que, olha, o fluxo de controle, ele estava aqui no usuário, passou para a tela de login, o controle, a execução está aqui, depois ele volta para cá. Ok? Então você vai ver que geralmente os fluxos de controle, eles passam da esquerda para a direita e o tempo passa, como eu já falei, de cima para baixo, ok? Então aqui é uma interação simples entre dois componentes do meu caso de uso, entre o usuário que está executando aquele caso de uso e um dos componentes estruturais que fazem parte daquele caso de uso, ok? Então aqui eu tenho uma transferência de controle para cá, aqui executou alguma coisa e retornou de volta o controle para o usuário. Vamos instanciar isso aqui. Olha só, dentro da arquitetura de um software bem crude, né? bem simples, eu tenho usuário. O usuário ele tem contato, ele está diretamente em contato com um objeto tela que está dentro do pacote de apresentação, ok? Então esse usuário clica no botão salvar. Aí o controle passa para a tela. A tela, por sua vez, vai chamar uma entidade que está lá na camada de lógica de aplicação, no pacote de lógica de aplicação. Aí ele chama o construtor dessa entidade. Depois ele vai chamar os setters, né? Vai pegar os valores que estão lá nos campos da tela e vai passar para essa entidade. Depois, por fim, a tela vai chamar um objeto de repositório que está na camada de persistência, no pacote de persistência, vai chamar a função salvar.
O repositório vai construir a consulta SQL, para isso ele precisa pegar os valores que estão na entidade aqui. Então ele vai chamar os getters, vai retornar os valores. Com isso ele vai criar uma consulta SQL e manda para o banco de dados, dá um insert update, que retorna para o repositório, que retorna para a tela, que por fim mostra uma mensagem de confirmação para o nosso usuário. Então aqui eu especifiquei ao longo do tempo como que são as transferências de controle, quais são as mensagens que são passadas entre inúmeros componentes em um único processo, que é o botão, que é o salvar uma determinada entidade. Então, isso é interessante porque eu disse para o meu programador, para o meu desenvolvedor, o que eu quero, qual que é a ordem que eu quero das ações, dos eventos que aconteçam dentro do meu código. Aqui eu tive inúmeras visões diferentes. Vamos dar uma olhada. Eu tenho a visão das interações dos atores com o sistema. Aqui eu tenho um ator banco de dados e eu tenho um sistema gerenciador de banco de dados, que é externo ao meu sistema, ok? Aqui eu tenho os pacotes, falando como que a comunicação acontece entre os pacotes, e aqui quais as classes dentro desses pacotes que estão. E aqui os métodos que são chamados entre as classes que fazem a comunicação desse sistema. É evidente que esse é um diagrama um diagrama de sequência de muito alto nível, e eu posso descer esse nível aí para fazer ele ser extremamente detalhado, bem baixo nível, bem próximo à linguagem de programação. Ou eu posso ele fazer alto nível só para poder comunicar ideias com o meu programador, dizer o que eu pretendo, o que eu quero, qual que é a sequência de métodos. Aí eu não preciso especificar o nome do método, por exemplo. Só falar assim, tem que ter um método que faz isso, ou dar uma ideia de método. Ou você pode colocar lá explicitamente o nome do método, os parâmetros, e ser bem baixo nível. Isso aí é uma coisa que cada equipe tem que chegar em um consenso e definir quais são os seus padrões. Então, o diagrama de sequência, ele tem essa particularidade que ele tem uma visão muito próxima da programação, só que a visão dinâmica, né, das chamadas de métodos. E aí, é interessante que nós tenhamos em mente que deve haver um limite aí de abstração para o que eu quero especificar. Eu não vou fazer todos os diagramas de classes de todas os casos de uso, mas eu vou fazer os diagramas de sequência dos processos mais importantes, né? Que envolvam que precisam ser explorados com mais detalhes. Bom, vamos lá. Tem mais aqui, mais coisas que a gente precisa falar, por exemplo, são os frames. Os frames, dado um diagrama de sequência, eu tenho esses frames que são condições especiais de execução. Então aqui eu tenho o nome do frame é o tipo de condicional, né? De execução condicional, e aqui a condição que precisa estar satisfeita. E aqui eu tenho os fluxos. Então vamos dar uma olhada em alguns tipos de frames. Bom, o primeiro tipo de frame é o loop. O que que significa? Significa que todos os fluxos que estão aqui dentro deste quadrado, deste frame, eles vão executar enquanto a condição que estiver aqui ela for satisfeita. Ok? Então, o loop, ele designa uma sequência de fluxos que é repetida várias vezes enquanto essa condição for verdadeira. O próximo frame que a gente vai ver é o opcional, é o if, né? É o condicional. Então, aqui eu tenho uma condição e significa que todos esses fluxos aqui só serão executados se essa condição for satisfeita. Todos os fluxos que estão dentro da caixa. Eu tenho um outro frame que é muito parecido com o opt, mas ele é o seguinte, é o out, é o fluxo alternativo. Nisso aqui, é interessante que vocês se lembrem lá da descrição de casos de uso, quando a gente tinha os fluxos alternativos. Você tem um fluxo principal, e aí eu não preciso colocar uma condição, porque ele é o fluxo principal, é aquilo que eu espero que aconteça
é o fluxo padrão, mas eu posso colocar um framezinho desse out dizendo que aquele ali é o fluxo alternativo. Olha, esse fluxo aqui só é executado se alguma exceção ao fluxo normal acontecer. E essa exceção eu coloco lá na condição do frame. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho, por exemplo, uma parte daquele processo anterior, onde eu tenho aqui o usuário clica no botão salvar e o objeto da tela vai lançar uma mensagem de confirmação. Você deseja realmente salvar este objeto? Aí eu tenho um fluxo opcional aqui. Se a confirmação for sim, aí eu vou executar tudo que está aqui dentro, ok? Aí, beleza, se a confirmação é sim, de cara eu já vou inicializar um objeto de entidade. Aí eu vou fazer uma outra execução condicional aqui, que é um loop. Ele vai executar esse setter, vai chamar o setter do objeto, o método setter, para cada atributo daquela entidade. Então, aqui eu tenho dois frames, eu tenho um loop dentro de um if, ok? Isso faz com que os nossos diagramas de sequência, eles tenham uma semântica suficiente para modelar os mais complexos e detalhados casos de uso, com iterações, com muitas decisões, com o fluxo padrão, os fluxos alternativos e por aí vai. Então, essa ferramenta de diagrama de sequência, ela pode ser extremamente útil para que a gente possa pensar a execução do programa até no baixo nível, sem ter que necessariamente programar o sistema. E você sempre tem que fazer esses diagramas de sequência com a descrição do caso de uso do lado. Então, essa aqui é a minha descrição textual da execução do sistema. Agora eu tenho o diagrama de classe aqui, que tem as estruturas do meu sistema, e agora eu quero pegar essas estruturas aqui, junto com essa descrição do caso de uso, e eu quero mostrar como que esse caso de uso aqui está executando, utilizando essas estruturas. Esse é o diagrama de sequência, ok? Ele é uma representação dinâmica daqueles comportamentos, daquelas estruturas do nosso software. É um diagrama extremamente útil. Então, bola para frente. O próximo diagrama, ele é um diagrama universal, ele é um diagrama importantíssimo, ele é um diagrama que ele é muito utilizado até mesmo fora da UML para ilustrar classes, o comportamento, o ciclo de vida de um determinado objeto de uma classe. Esse é o diagrama de estados. O que faz o diagrama de estados? Bom, o diagrama de estados, ele serve para representar o ciclo de vida. Então, algumas entidades, eles têm um ciclo de vida com vários estados. Por exemplo, uma venda, quando a venda inicia, a venda está em aberto. Depois, o cliente vai incluir vários itens naquela compra e vai clicar lá, fechar pedido. Aí, a venda, ela sai do status em aberto para o status fechada. E aí, o cliente fechou a venda, ele vai passar pelo processo de pagamento. Durante esse processo de pagamento, ele pode finalizar a venda, porque aí o pagamento foi realizado com sucesso, ou ele pode cancelar, ou para não conseguir pagar a venda. Então, existe um ciclo de vida de estados que aquele objeto pode passar. A mesma coisa pode ser, por exemplo, um empréstimo lá numa biblioteca. Você chega, cria o empréstimo, né? O empréstimo está em aberto, aí chega na data de devolução do empréstimo. Se você devolveu no dia, ele vai de aberto para finalizado. Mas se você não devolveu no dia, ele vai de aberto para atrasado. E aí vai ser cobrada a multa e por aí vai. Então você vê que existem vários estados associados a cada um desses objetos. Então cada estado representa uma etapa do ciclo de vida. E as transições entre esses estados, eles podem ocorrer de várias formas. Por exemplo, eventos disparados pelo usuário ou uma condição especial do sistema que fez aquele objeto da venda ou aquele objeto do empréstimo mudar de um estado para
outro. Então, vamos ao objeto. Então, eu tenho o início, né? Assim que o objeto é criado, ele vai, essa bolinha preta aqui significa que é o início do ciclo de vida daquele objeto. Quando aquele objeto ele é criado, ele automaticamente vai para qual estado? Então, esse aqui é o estado inicial. Eu iniciei, criei o objeto, ele já começa nesse estado. Daí podem acontecer eventos, podem acontecer chamadas de métodos, alguma coisa que muda de um estado para o outro e desse estado para de volta. O fato é que o último estado ele tem que estar ligado com essa bolinha, com outra bolinha branca por cima, tá vendo? Por baixo, perdão. Isso aqui significa o estado terminal. Significa que, uma vez que o objeto chegou naquele estado, ele não muda mais a situação. Todo estado que está ligado aqui, ele pode falar assim, ó, esse daqui é um estado terminal. O objeto pode nascer nesse estado 1 e terminar nesse estado 1. Mas ele pode, por exemplo, chegar nesse estado 1, desse estado 1 acontecer alguma coisa, um evento lá que leva ele para o estado 2, e do estado 2 ele vai acabar, terminar e ficar para sempre nesse estado 2. Então, isso aqui é o diagrama de estados. Então, ele é bem simples. Ele tem o símbolo de início, o símbolo de término, os estados, que são esses quadrados de cantos arredondados, e as setas que indicam quais são os eventos que fazem mudanças entre os estados. Então, vamos ver um exemplo simples aqui de um diagrama de estados. Eu tenho aqui o diagrama de estados de uma venda. Quando a venda ela é criada, ela automaticamente começa em aberto, ok? Então, a venda está em aberto, então ela pode acontecer inúmeras coisas com ela. O cliente pode por exemplo, incluir itens aqui, ok? Mas o que de fato muda o estado é quando ou o cliente manda fechar a venda, e aí ela está paga, aí ele vai de em aberto para pago, ok? Mas aí ele, durante o processo de pagamento, deu um problema e ele não conseguiu pagar. Aí de em aberto ela vai direto para cancelada, e de cancelada ela não muda mais. Uma vez que a venda é cancelada, nesse caso aqui, ela não muda mais. Mas uma vez que a venda está fechada, ele vai para pago. Mas pago não significa que o produto, por exemplo, já foi entregue. Ou se está tudo... Ele foi pago, mas tem alguma outra pendência no produto. Quando todas as pendências estiverem finalizadas, é chamado o método finalizar. E aí ele vai para o status finalizado, de onde ele não muda mais. Você está vendo que não existe uma transição em finalizado para algum outro estado. É de finalizado para o término, para o fim. De cancelado para o fim. Em aberto, um pedido ele não pode terminar. Ele não pode ficar para sempre no estado sem aberto. Ou ele vai ser cancelado ou ele vai ser fechado. A mesma coisa para pago. Ele não pode terminar em pago, porque você está vendo que não tem uma seta direta aqui para o final. Ou de pago, em algum momento, o pedido vai ter que ser entregue e aí finalizado. Ok? Então, aqui eu estou falando que esse é o ciclo de vida de um objeto do tipo venda. Ok? Então, o diagrama de estados, ele é extremamente importante no sentido de que você consegue dizer por todas as etapas a dinâmica do ciclo de vida de determinadas classes. Todas as classes têm diagrama de estados? Não, só aquelas classes que têm um ciclo de vida bem definido, como, por exemplo, nós falamos aí da venda, de empréstimo. Geralmente, as classes que têm diagramas de estados são as classes que têm transações de negócio. Como eu falei, venda, compra, empréstimo, todas essas são transações de negócio, né? Ordem de serviço, todas essas classes que são transações de negócio, elas têm um ciclo de vida e elas precisam ter o diagrama de estados para mostrar quais que são as transições entre os estados, quais são os eventos ou as chamadas de método que mudam de um estado para o outro, quais são os estados terminais, ou seja, chega nesse estado aqui, ela não pode mais mudar de estado, e quais são os estados transitórios, ok? Quando o objeto é criado, para qual estado ele vai imediatamente, por aí vai. Então, essa informação ela é muito importante, ela mostra, pela lógica do negócio,
quais são os estados que compõem o ciclo de vida. Com isso, gente, nós vimos os principais diagramas, os principais modelos da UML, mas não só da UML, vimos outros modelos além da UML também, que compõem a modelagem de um sistema orientado a objetos, desde a modelagem conceitual, passando pela modelagem lógica. Daqui para frente, a gente pode começar a pensar, a ver a implementação desses modelos, que é a modelagem física. Ok? Então vamos pegar dos modelos lógicos e levar para o código, levar para a implementação. Agora nós estamos preparados a começar a falar sobre código, sobre programação, sobre a implementação do sistema. Lembrando sempre que o planejamento precede a implementação. Vejo vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre arquitetura de software. Até lá, pessoal!